Acreditamos que podemos mudar o mundo se tivermos o poder da educação e da ciência. Um ecossistema que existe para transformar e ser o melhor em todos os formatos. E quando surgem novas perguntas, juntos encontraremos novas respostas. Processo Seletivo Unifacisa 2021. Seja você a resposta para o mundo. A Unifacisa está de portas abertas para você. Venha conhecer a nossa estrutura e experimentar a incrível experiência universitária do nosso ecossistema. Laboratórios de todas as áreas, complexo esportivo, área de lazer, vivências em sala de aula e muito mais. Temos horários exclusivos para você e contamos com todas as medidas de biossegurança. Agende seu horário e conheça a Unifacisa. Oi, gente, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer a todos vocês, alunos que estão nos prestigiando, assistindo um pouquinho daqui para saber como é o nosso curso, os cursos que a Facisa tem. Então, primeiro de tudo, eu queria agradecer a cada um que está se disponibilizando a assistir um pouquinho sobre essas apresentações da Facisa Week, tá ok? Bom, e por agora eu vou apresentar para vocês o curso de Medicina Veterinária daqui, tá certo? Dentre tantas disciplinas que nós temos um aparelho chamado Anatomade. E esse Anatomade, vocês podem verificar aí pelas fotos, que ele é como se fosse um tablet bem grande, e lá aparecem algumas imagens de animais. Aqui, por exemplo, nessa foto, aqui vocês podem ver que tem um ser humano também, mas vocês também podem ver, por exemplo, no caso da medicina veterinária, os animais, sejam eles caninos, felinos, e também alguns animais silvestres, tá certo? Então, vocês, como alunos de medicina veterinária, vocês vão ter esse acesso a esse aparelho, tá bom? Eu queria, primeiro de tudo, mostrar um vídeo de como aparece um animal nesse aparelho, tá bom? Aqui. Vocês podem ver, ó, nós temos um esqueleto, e nesse caso é o esqueleto de um gato, e aí nós temos todas as particularidades desse esqueleto, tanto o esqueleto do crânio, dos membros, todo o tórax, e vocês também podem observar que nós temos também temos os órgãos deles, nós temos aqui os rins, o sistema digestório deles, o pulmão dele. Então, isso é um aparelho que vocês vão ter acesso na hora de estudar e também nas aulas. É muito bom porque vocês podem ter noção de como é revestido o animal, todas as partes que ele tem. Então, por exemplo, nós vamos estudar os músculos desse animal. Então, no caso aqui, nós temos o gato e os músculos dele. Ele também, ó, vem revestido pela pele, e é muito bom, é didático. Você, enquanto aluno, vai poder participar disso e também aproveitar essa ferramenta de estudo com a gente. Nós também temos o cachorro, e aí eu vou mostrar para vocês verem quanto é interessante. Um momento. Pronto. Vocês podem ver que essa é uma outra forma que a gente pode ver o animal, através de vários planos sagitais ao redor que vai passando por ele. Nós temos também o sistema nervoso, o sistema urinário, e todos esses sistemas que compõem um animal a gente vai estudar. Para quê? Para que futuramente a gente possa entender o animal como um todo. Aqui vocês podem ver o pulmão, o fígado logo atrás, os olhos desse animal. E todo esse animal ele está envolto por esqueleto e depois pelos músculos, como vocês podem verificar. Então, vocês podem ver aí também como é a pele dele, todo ele sendo revestido. É muito boa e é uma ferramenta muito boa de aprendizado de vocês. Vocês podem ter. Nesse Anatomade, nesse programa, nesse software que a gente tem para ofertar a vocês, a gente pode estudar os músculos, os vasos sanguíneos, por onde sai o sangue,
o sistema linfático e todos esses sistemas que compõem um animal. E desde mostrando a parte da pele desse animal, até, por exemplo, os músculos, o esqueleto dele, tudo bem direitinho, para que vocês possam ver o animal e já imaginar, já ver como ele é por dentro também. E aqui nós temos uma imagem dos vários planos que a gente pode observar nesse Anatomaide. Nós temos um cachorro com a pele, um cachorro tirando a pele, só os músculos, depois, no caso, só o esqueleto dele junto com órgãos e também com o sistema circulatório dele. A gente também pode ter a gente também pode ver o sistema esquelético dele, no caso, os ossos dele. O sistema nervoso, como eu já falei, é muito bom. Uma outra coisa que a gente pode ver não é apenas caninos e felinos, os pets, não. A gente também tem acesso nesse software aos animais silvestres. E no caso, aqui a gente tem um jabuti, e aí temos o esqueleto desse animal. E é interessante porque nesse programa a gente pode dividir esse jabuti em duas partes e verificar como é dentro dele. E é interessante para vocês, já que vocês são estudantes e tudo mais, saberem que os pulmões desse tipo de animal, eles estão aqui, ó, nessa parte por cima dele. É tanto que a gente não é aconselhado a gente pegar um jabuti ou uma tartaruga ou qualquer outra coisa, qualquer um desses animais dessa família e colocar ele da barriga, como se estivesse com a barriga para cima. Por quê? Porque os órgãos dele vão pesar sobre o pulmão e ele vai ter dificuldade de respirar. Por isso que é importante, logo no começo do curso, você aprender sobre a anatomia, a fisiologia também desses animais. E com o Anatomaide e todas essas coisas, a gente vai aprender direitinho, tá bom? Aqui nós temos algumas fotos de aulas do período de medicina veterinária de uma turma, em que os próprios alunos eles estão utilizando o Anatomaide. Por exemplo, aqui nós temos uma aluna que ela está verificando o esqueleto do canino. Logo aqui tem eu com ela, e aí a gente já tem aquele beagle, aquele cachorro, e aqui ela já botou a pele dele, então o aluno, assim como o professor, tem essa autonomia e essa capacidade de mexer nesse software, mexer nesses animais e colocar pele, músculo nele, conforme o que a gente quer. Aqui tem uma outra foto de uma outra aluna, em que ela está escolhendo um outro animal, já que a colega do lado já tinha escolhido o cachorro, né? Aqui nós temos uma outra aluna, em que ela, no caso, ela fez um corte, tirando as patas do animal, do cachorro. Vocês podem ver aqui que só tem os músculos dele, não tem pele, tá bom? Então, é interessante por conta disso. Aqui, na foto, está um pouco distante, mas é essa mesma aluna, em que ela fez um corte para que ela fosse ver como é que estavam as partes dentro do animal. Fígado e todas aquelas outras coisas que o compõem. Aqui é uma outra aluna mexendo em outro animal que ela escolheu. Aqui é aquele gato que a gente trabalhou, que eu mostrei logo no começo da nossa apresentação, o vídeo dele. E aqui na sala de aula com outros alunos que também têm acesso a esse vídeo. Por exemplo, aqui nós estamos mexendo no Anatomaide, mas os outros alunos estão vendo em casa e também aqui sobre o que está sendo feito na aula. Tá? Para que vocês possam ver todos os alunos, assim como eu, todos eles estão, no caso dessa aula, devidamente com máscara. No meu caso aqui agora, eu não estou usando máscara, porque eu estou sozinha, mas sempre que se vocês quiserem vir aqui à Facisa, verificar, ver esses laboratórios, verem o Anatomaide, vocês podem vir, é só agendar direitinho, aí vocês podem vir, a gente está tomando todas as precauções de cuidados de higiene para evitar algum problema de doença, tá bom? Bom, aqui nós temos esses mesmos animais que a gente viu naquele software, no caso do Anatomaide, em cortes diferentes. No caso aqui, nesse corte do crânio dele, a gente pode ver um encéfalo de cada um deles, os músculos que compõem a cabeça. E aí é interessante porque você, enquanto aluno, você vê isso. E é uma oportunidade muito boa de você aprender sobre a anatomia e também como é que funciona algumas partes desse animal. Aqui nós temos o cachorro e alguns órgãos dele, o coração, o pulmão. Aqui nós temos o fígado do gato, o pulmão do gato, o coração deles. E é interessante essa imagem porque o corte ele foi feito
nos dois animais do mesmo jeito, de uma forma que compara ambos esses animais. Ainda dentro da medicina veterinária, logo no começo do curso, a gente tem acesso, como eu falei, ao estudo da anatomia, ao funcionamento desse corpo, do corpo do animal como um todo e das diferentes espécies. Aqui, no caso, nós temos um coração, e aí, uma das coisas que a gente aprende durante o curso é aprender o funcionamento de como o coração ele faz. E aí eu vou mostrar um vídeo para que vocês vejam como é que o coração atua nos animais. Então, ele sai de uma câmara cardíaca, vai para uma outra câmara cardíaca, porque o coração dos animais domésticos, eles têm 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos, e no caso o sangue, ele sai de um compartimento, vai para outro, e depois é bombeado para todo o corpo. E aqui você tem essa ilustração de como o coração ele funciona. E é interessante observar que esse coração, ele está, por exemplo, no caso, aqui nós temos a figura de um cavalo, e é interessante que o coração está no centro do corpo, logo aqui no tórax do animal. E vejam que por dele emergem alguns vasos, e esses vasos todos irrigam as diferentes partes do corpo. Olha que interessante. Por isso que é importante a gente estudar e aprender sobre anatomia e fisiologia. Aqui é uma foto das aulas que a gente dá aqui, em que nós temos também peças úmidas, tá? No caso aqui nós temos o coração de um bovino. No caso desse coração de um bovino, vocês podem ver os compartimentos desse coração, e como é a estrutura, como é que a gente diferencia uma câmara de outra, o que é que tem dentro de uma câmara cardíaca, o que é que tem dentro da outra, como é que ocorre o funcionamento do coração. Não apenas em vídeos, mas também pegando na peça úmida. Isso facilita muito o aprendizado de vocês. Aqui nós temos, no caso, ali eu mostrei um coração de bovino, aqui nós temos um coração de um suíno, tá? E um outro corte. E aí vocês podem ver as diferentes formas, os diferentes formatos de coração. Aqui nós temos um coração de galinha. E aí com outro corte diferente, que a gente pode ver os ventrículos, um ventrículo esquerdo, o outro ventrículo direito. Então, a gente vê essas diferenças entre os corações dos animais das diferentes espécies e como ele funciona, né? E o que isso é muito bom, porque a gente aprende, enquanto médico veterinário, a entender de uma certa forma os animais como um todo. Aqui, por exemplo, é um coração, vejam que ele tem alguns nomes, algumas particularidades de nomes que a gente aprende no decorrer do curso, no decorrer da disciplina, e que a gente nota a importância de cada uma delas para futuramente, por exemplo, se o animal tiver um problema, a gente já sabe como aquilo ocorreu. Aqui é o funcionamento do coração, do sistema circulatório cardíaco, no caso, de um canino, tá? E que explica muito bem como é que isso tudo ocorre. Aqui eu botei uma foto, gente, de diferentes espécies de animais. Vejam, os corações são diferentes, as espécies também são diferentes. Aqui no peixe, por exemplo, ele só tem 2 câmaras cardíacas. Então, o sangue sai de uma câmara cardíaca, vai depois para pegar oxigênio e depois passa por todas as partes do corpo. No caso, a gente também tem um coração diferente de um anfíbio, de um réptil e também de uma ave. Então, vejam como os corações, a gente trabalha também isso, de mostrar a anatomia dos diferentes animais. Veja aqui de um peixe, de um anfíbio, olha de um réptil como é. E de uma ave é muito semelhante a de um mamífero. Então, é interessante isso, porque a gente aprende a entender os animais domésticos, mas a gente também aprende um pouquinho sobre os animais silvestres. Então, aqui, por exemplo, nós também vamos trabalhar o sistema respiratório. Aqui nós temos um outro vídeo, vou mostrar para vocês, do pulmão. Olha como é que o pulmão está quando a gente não está, quando a gente expira. Olha o que ocorre quando a gente... Quando a gente inspira, ó. Olha como ele infla. Então, isso é o que ocorre no pulmão quando a gente respira. Faz do mesmo jeito nos animais. Vejam que essa é toda a capacidade do pulmão, né? E a gente vê que no pulmão dos animais, o sistema respiratório deles, eles também têm particularidades, também têm nomes, e cada uma dessas espécies a gente aprende a diferenciar. Nós também vamos ter no curso nós também temos, no caso,
algumas peças de animais, no caso, peças sintéticas, em que a gente pode tocar nessas peças. Vejam bem, nós temos uma galinha, e a gente pode pegar nessas peças. No caso, aqui a gente tem um coelho, a gente consegue tirar o pulmão, consegue tirar o intestino dele, o fígado dele, e aí a gente tira essas peças e a gente verifica como é por dentro. Isso é muito bom, porque ajuda no aprendizado da gente, de vocês, enquanto alunos, a entenderem como é os sistemas, tanto dos coelhos, quanto das galinhas, quanto dos gatos, dos caninos. Então, são peças que a gente pode tirar e a gente aprende, por exemplo, ver também o tamanho dessas peças em relação ao animal. Veja bem, aqui nós temos o fêmur do cachorro e a gente compara o tamanho desse fêmur ao tamanho do cachorro. No caso aqui do gato, nós temos o encéfalo, aqui no caso o intestino, o fígado, o pulmão, o coração do gato. Então, a gente compara. O gato, naquele tamanho, tem um coração de tal tamanho, e a gente vai fazendo toda essa comparação. Nós também vamos ter esqueleto, né? Então, vocês podem ver, por exemplo, os esqueletos, os ossos dos animais e verificar como é aquilo, comparar aquilo ao nosso, e claro, cada um tem seu nome, é interessante isso. Cada um desses ossos, eles também têm suas funções, né? Ainda utilizando a Anatomeide aqui, que é como eu falei para vocês, é como um tablet bem grande, a gente também pode separar os sistemas reprodutores dos animais. E aí a gente pode comparar como é um e do outro. Vejam que os animais aqui, eles têm sistemas diferentes. No caso aqui, a gente tem a de um cavalo, a gente tem de alguns animais e a gente consegue ver as diferenças entre eles, né? É muito interessante. No caso aqui, a gente tem de um gato, em que você vê todas as particularidades, os nomes de cada estrutura, e aí você vai aprendendo sobre isso. Entendendo que os sistemas, eles trabalham unidos uns aos outros, de maneira que haja uma homeostase, um equilíbrio no animal como um todo, tá? Uma outra coisa que a gente também vai tratar nisso é a entender como aqueles tecidos e que são compostos aqueles órgãos. E a gente vai aprender também a identificar esses órgãos no microscópio. Ver as particularidades de cada um deles, o porquê que eles são chamados dessa forma. Por exemplo, aqui nós temos a foto de um músculo esquelético. Por que a gente sabe que é um músculo esquelético? Por conta das estrias que tem nesses músculos. Então, é interessante isso. E é bom porque a gente também vai notar, a partir do normal, a gente pode entender caso o animal ele venha com um problema, ele vem com alguma alteração patológica, com alguma doença, e a gente vai poder entender, desde esse comecinho do curso, a tentar resolver esse problema que o animal tem. Tá ok? É muito interessante, gente, vale a pena. Ainda no curso, vocês vão aprender um pouco sobre entender inglês, no caso de ler textos, vão saber sobre a interação entre o que é agrário, o que é urbano, e entender que o médico veterinário, ele não está apenas inserido a tratar apenas com animais, ele também está relacionado ao seu trabalho a mexer com o meio ambiente e também com a saúde humana. Então, o animal, ele está dentro de um contexto, de um ambiente, e ele também está relacionado ao humano. E isso é um trabalho que o médico veterinário atua. Ele atua no One Health, que quer dizer a saúde única. Então, ele tem toda essa relação com o ambiente, com a saúde dos animais, com a saúde dos seres humanos, e isso a gente aprende no decorrer do curso, tá certo? A gente, durante o curso, nós vamos aprender também sobre empreendedorismo, sobre como nós podemos fazer com que o nosso negócio futuramente, quando vocês saírem da veterinária, e até mesmo como nós podemos vender o nosso produto, nos mostrar diante da sociedade. Então, nisso, vocês, enquanto médicos veterinários que estarão logo se formando, vocês podem atuar. Nós também vamos mexer um pouquinho e aprender sobre nutrição e sobre a alimentação dos animais. Por que um animal se alimenta de uma forma, o que é mais necessário para ele, o que é necessário para um animal quando ele está pequeno, se é mais um alimento mais energético, se é um alimento mais proteico, e quando o animal está mais idoso, o que é melhor para ele?
é melhor um alimento mais energético, com mais proteína. Então, assim, durante essa disciplina que vocês vão ter, vocês vão aprender também sobre essa nutrição, como melhor nutrir para manter a saúde do animal de vocês. Seja o animal de vocês uma ave, seja o animal de vocês suíno, bovino, canino, o que for, tá? Uma outra assunto que vocês vão pagar, uma disciplina que vocês vão estudar, é sobre criação dos animais de produção. Então, vocês vão aprender sobre como é o meio de vida dos animais, no caso, bovinos, caprinos, ovinos, e vocês vão ver as particularidades da produção de cada um deles, a alimentação deles, como eles se comportam. Então, isso é muito interessante, gente. Vocês também podem optar e também aprender demais sobre uma disciplina chamada análises clínicas, no caso da medicina veterinária. Então, vocês vão aprender a entender o hemograma, a tirar o sangue dos animais, a entender como toda essa dinâmica das células sanguíneas como um todo, elas atuam de maneira a ter saúde no animal, ou quando há um problema, até a doença. Então, é muito bom isso, gente. Vocês também, obviamente, vão aprender e atuar também na clínica médica e cirúrgica de cães e gatos, em que vocês vão aprender a clinicar cães, a clinicar gatos, a fazer a cirurgia desses animais. Então, vocês vão aprender a como entender quando o animal chega no consultório, você olha para ele, esse animal está com algum probleminha tal. Vocês vão aprender a fazer uma consulta enquanto médicos veterinários, vocês vão ser instruídos a fazer isso. Então, é um assunto, é uma profissão que vem se desenvolvendo ao longo dos anos e que tem muita importância, gente. Nós também vamos trabalhar um pouquinho sobre a reprodução animal, tá certo? Como é que é feita. Vocês, no caso, também vão aprender sobre os medicamentos, anestesiologia, vão aprender a fazer cirurgia, tá certo? Vão aprender também a desenvolver o pensamento de vigilância sanitária do animal, como o animal ele está inserido da sociedade, como aquilo pode, se o animal estiver doente, como aquilo pode afetar o ser humano, tá? Vocês também vão tratar na clínica médica e cirúrgica de grandes animais, em que vocês vão ter um acesso e a entender, por exemplo, as doenças, conhecer doenças, os comportamentos dessas doenças e como tratar essas doenças. No caso de animais de grande porte, no caso de bovinos, equinos, também a fazer cirurgia. Então, isso é muito interessante. Vocês também vão entender, no caso de animais selvagens, vão aprender como é que o estudo e as diferentes espécies que há entre eles, como é que vocês vão mexer nesses animais e a clinicar. Vocês também vão tratar sobre a tecnologia e a inspeção de produtos de origem animal, no caso leite, carnes, mel, ou seja, todos aqueles alimentos que a gente, de uma certa forma, pega dos animais, no caso de leite, por exemplo, carne, e como aquilo é processado e inspecionado para que chegue à mesa das pessoas, tá certo? Nós vamos ter algumas disciplinas optativas que vão instruir vocês e que são muito interessantes, dentre elas a odontologia veterinária. Isso é muito interessante porque, como você cuidar do dente do seu animal, você pode prevenir doenças futuras. Então, isso é muito importante, principalmente para os alunos que forem optar pela clínica, tá? Também vamos ter disciplina de medicina legal, tá? Em que vamos ver alguns crimes e alguns problemas que podem estar inseridos nos animais. E também vamos ter disciplinas de etologia, no caso de bem-estar animal, em que a gente vai estudar o comportamento das diferentes espécies, como aplicar enriquecimento ambiental. Então, nós vamos ver isso no caso das espécies de felinos, de equinos, de caninos, suínos, bovinos, as diferentes espécies, e adequar esse bem-estar animal deles às necessidades de cada espécie, tá bom? Nós também vamos ter uma disciplina de urgência e emergência, por exemplo, o animal está passando mal, então você, enquanto veterinário, estudante de veterinária, você vai aprender a como agir diante de uma urgência ou de uma emergência em que o animal ele esteja passando mal, esteja em risco de morte, esteja numa situação bem complicada.
Então, isso é muito bom porque vocês se tornam médicos veterinários que estão preparados para o que der e vier dentro de uma clínica, tá certo? Bom, eu queria, primeiro de tudo, agradecer a atenção de vocês e dizer para vocês, venham ser Unifacisa e venham estar com a gente, aprendendo e crescendo com a gente, tá bom? Pronto? A Unifacisa está de portas abertas para você. Venha conhecer a nossa estrutura e experimentar a incrível experiência universitária do nosso ecossistema. Laboratórios de todas as áreas, complexo esportivo, área de lazer, vivências em sala de aula e muito mais. Temos horários exclusivos para você e contamos com todas as medidas de biossegurança. Agende o seu horário e conheça a Unifacisa. Acreditamos que podemos mudar o mundo se tivermos o poder da educação e da ciência. Um ecossistema que existe para transformar e ser o melhor em todos os formatos. E quando surgem novas perguntas, juntos encontraremos novas respostas. Processo Seletivo Unifacisa 2021. Seja você a resposta para o mundo.